E o nosso desejo é que Deus continue nos protegendo, nos guardando segundo a sua boa obra, né? A sua boa e perfeita vontade, para sempre para a sua glória. Então, amados, o objetivo neste estudo é entrar na reta final para a conclusão sobre dons espirituais, porque é um assunto muito rico, onde poderíamos estudar o ano todo só nesse assunto e ainda termos assuntos, né? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, de tamanha riqueza. Então, tudo que está sendo falado aqui não tem o objetivo de criticar e nem de denegrir alguma pessoa em particular ou instituição religiosa, pois tudo que está sendo apresentado são fatos, né, que serão apresentados no intuito de comparar o que a Bíblia mostra com o que vemos na prática no mundo religioso em nossos dias. Não podemos ser ignorantes neste assunto. Precisamos entender isso. Por quê? Porque faz parte dos princípios básicos da doutrina de Cristo, né? Dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Jesus disse que, não sei se os irmãos lembram, que quando ele deu as últimas instruções para os apóstolos, né, antes dele se entregar para morrer, ele disse que a função principal do Espírito Santo, né, como consolador, é que nós o que não ficaríamos órfãos e que o Espírito Santo guiaria os apóstolos a toda a verdade, né? Não seria a meia verdade, seria a toda a verdade. Ou seja, a revelação completa da vontade de Deus seria apresentada àqueles homens. E o Espírito Santo também ele iria o quê? Trazer lembrança a eles dos ensinamentos de Jesus. E mediante tudo isso, o Espírito Santo que ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse ponto é de grande importância no entendimento sobre este assunto, né, referente a dons espirituais. Em João 16, do 7 ao 12, Jesus, né, nessa cena, uma conversa em particular com os apóstolos, ele disse o seguinte para eles, ó, João 16, versículos 7 ao 12. Todavia, digo-vos, ó, a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ainda estavam naquela fase da imaturidade, ainda iam precisar aprender, ser revestidos pelo Espírito Santo, no qual iria anunciar coisas grandiosas através deles. Que anos depois, vemos um de vários exemplos que a Escritura apresenta, né, nessa aplicação, onde o próprio apóstolo Paulo, né, Pedro também pregando, nós vemos outros irmãos usando esse mesmo padrão, onde Paulo está apresentando a mensagem do evangelho a Félix, né, uma autoridade. Diz assim, ó, Atos 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 24 a 25. Atos 24, versículos 24 a 25. Diz assim a palavra. Ó, e alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo. E ouvindo-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele, ó, da justiça e do pecado, algumas traduções trazem até temperança, né? E do juízo vindouro. Olha o que aconteceu, ó. Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei.
Amados, Félix não suportou ouvir a mensagem do evangelho, ficou amedrontado. Imagina o que esse homem ouviu. É o mesmo padrão que nós um dia ouvimos, a mensagem do evangelho. O mesmo Espírito Santo clamando pela palavra para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mesmo assim, Félix não aceitou naquele momento a palavra. Ele não creu. Na verdade, né, a Bíblia não abre isso, nós nem sabemos se Paulo teve uma nova oportunidade de pregar a eles, ou se a palavra frutificou, né, no futuro, porque não depende, né, de nós, o que depende de nós é apenas lançar a palavra, a semente, que é a palavra, é o evangelho, né, então nós nem sabemos se eles foram salvos, mas vemos o que? O propósito do Espírito Santo, no objetivo de convencer o homem, sendo aplicado na própria pregação do evangelho. O próprio Senhor Jesus disse a João 14, versículo 12, João 14, versículo 12, olha o que o Senhor disse para os apóstolos. Ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Nessa parte do estudo, na reta final, o intuito, né, do estudo é vermos vários textos que são mal entendidos e são totalmente deturpados. Poderia aplicar aqui centenas de textos, mas eu separei alguns, vou expor alguns aqui e outros nós iremos analisar detalhadamente. Alguns valem, né, desse texto, por exemplo, João 14, versículo 12, para tentar provar que as curas milagrosas continuam ainda hoje por operações de dons espirituais. Essa passagem ela ensina que os discípulos de Cristo farão o quê? Obras maiores do que ele fez. O significado na prática é que depois da morte e da ressurreição de Jesus, os seus próprios seguidores pregariam o quê? A mensagem da salvação. E eles ofereceriam o quê? Realmente o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Eles fariam uma obra maior por causa de quê? Por causa da expiação proporcionada pela morte de Jesus. Então, infelizmente, muitos deturpam esse texto para dizer que os crentes, né, operarão milagres maiores do que Jesus. Mas como isso? Né? Será que vão mudar a água para o vinho? Será que vão multiplicar os pães, a alimentação para uma multidão maior do que a que Jesus multiplicou, com menos pães e peixes? Será que acalmarão as tempestades violentas? Ou andarão sobre as águas? Ressuscitarão mais pessoas mortas do que Jesus fez? Seria difícil, hein? Realizar maiores milagres do que Jesus. João até fala, ó, seria impossível, não caberia na terra se nós fôssemos registrar tudo que o Senhor fez. Esse texto ele está falando de quê? Da salvação que poderia ser proporcionada depois da morte e ressurreição de Cristo. Quão obra maravilhosa que podemos fazer através da pregação do evangelho da salvação. Poder livrar uma pessoa da condenação eterna, né? Uma condenação na eternidade longe da presença de Deus. Olha que obra maravilhosa, que coisa grandiosa. Agora, amados, fazendo uma observação aqui sobre a distribuição dos dons espirituais, segundo 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, se os irmãos puderem abrir, por gentileza. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, só um comentário, né, como já revisamos e estudamos, os dons espirituais, eles foram o quê? Capacidades sobrenaturais que Deus usou como ferramenta para a fundação da igreja e a revelação completa da sua palavra. Existem até hoje os talentos, né, como nós conhecemos, que a Escritura apresenta, né, que são dons naturais, que não são milagrosos, mas que Deus também o que concede gratuitamente ao homem para o quê? Para o funcionamento e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Alguns exemplos de como aconteciam as operações dos dons espirituais que serviam como ferramentas.
que Deus usou essas ferramentas. Por exemplo, quando nós olhamos nas Escrituras a definição da palavra milagres, o que significa um milagre? Significa uma intervenção de Deus. Quando Deus, ele de forma sobrenatural, ele quebra, ele interfere de uma forma que é positiva nas leis naturais da sua própria criação. E somente ele que pode fazer isso como criador, mais ninguém. E nós vemos os dons espirituais, Deus compartilhando isso com os homens, né? Para fazer operações sobrenaturais, para a confirmação da sua palavra. Nós vemos nessa lista que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12, a palavra da sabedoria. Era uma sabedoria sobrenatural, algo que Deus concedeu ao homem para entender a sua palavra e ensinar coisas profundas que eram da vontade de Deus e que foram registradas nas Escrituras, né? Aplicando isso hoje, nós podemos pedir sabedoria a Deus, e Ele nos fornece a sabedoria gratuitamente. E o propósito que Ele nos fornece a sabedoria é para quê? Para nós entendermos a sua palavra, para nós podermos o que? Ajudar as outras pessoas. O segundo dom que Ele coloca na ordem é a palavra do conhecimento. Era um conhecimento sobrenatural de Deus. Ele falava, né, da própria palavra de Deus que outrora, né, foi revelada, né, aquilo que foi revelado aos profetas e aos patriarcas no passado. Nós vemos várias vezes os apóstolos e outras pessoas que receberam dons espirituais falando através da palavra do conhecimento. Os irmãos lembram da pregação de Estevão? Em Atos capítulo 8, ele falou e resumiu e aplicou a história toda do Antigo Testamento de uma forma muito sábia. E ainda aplicando confirmando com sinais e prodígios. Pedro, no dia de Pentecoste, e vários outros que nós vemos falando através desse dom espiritual. E é muito interessante que o conhecimento anda junto, né, com a sabedoria, né? E hoje nós podemos adquirir o quê? O conhecimento estudando diligentemente a palavra de Deus. E o conhecimento e a sabedoria não é para a pessoa se gabar e dizer que ela sabe mais a Bíblia do que as outras, pelo contrário. É para que nós venhamos a conhecer a mente de Deus, a vontade dele para nós. O outro dom que ele apresenta na lista é a fé, a confirmação de tudo aquilo que outrora, né, foi revelado pelos profetas. A fé, né, sobrenatural, a fé bíblica, que é o resultado do contato com a verdadeira palavra de Deus. Quanto mais contato com a palavra, mais fé a pessoa pode receber de Deus. Porque a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se refere à confirmação da palavra revelada. E hoje nós podemos ter fé. Como? Ouvindo e tendo contato com a palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus vai produzir fé em nós. Aí depois Paulo ele começa a entrar numa série de dons ou capacidades sobrenaturais para fazer milagres que foram distribuídos por Deus segundo a sua vontade. Todos esses dons tinham padrões para eles poderem funcionar e acontecer. Ele vai falar sobre dons de curar. Esse dom acontecia sempre na frente dos incrédulos após a pregação da mensagem do evangelho. A cura, ela era realizada de uma forma instantânea para a confirmação da palavra de Deus, onde o sinal ele sempre apontava para algo muito maior, muito mais profundo do que o próprio sinal. E hoje, pelo evangelho, nós podemos o quê? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Através da pregação do evangelho, podemos livrar uma pessoa da morte eterna. E se isso se enquadra no que Jesus disse das obras maiores que os seus discípulos fariam. Paulo cita agora mais um dom, ele fala de operações de milagres. Acontecia também na frente dos incrédulos. Após a pregação do evangelho, a pregação da mensagem, a cura era realizada para a confirmação da palavra de Deus, onde o sinal apontava para algo sempre muito maior do que ele mesmo. Capacidades sobrenaturais, vocálicas, né, distribuídas por Deus para exposição e revelação da palavra. Aí já vai entrar o quê? Na parte vocálica, dom da profecia, aonde a pessoa que recebia o dom, né, e os que já possuíam através do batismo do Espírito Santo,
previam acontecimentos futuros dentro do plano de Deus. Eles faziam a exposição, confirmavam as profecias que já tinham sido feitas no passado e o que era de extrema edificação para os crentes, por conhecerem o quê? Os propósitos de Deus. E hoje nós podemos o quê? Manusear a palavra já revelada, completa, organizar a palavra e pregar e ensinar, transmitir aquilo que já foi revelado. Ele cita outro dom aqui também com processo vocálico, discernimento de espíritos. O dom acontecia quando apontava-se a mensagem entregue através do mensageiro, né, pelo espírito. O espírito, interessante, que é com a letra minúscula, se refere ao espírito humano, a pessoa que está levando a mensagem, né, através de um dom espiritual ou revelada, né, se essa palavra estava o quê? De acordo com o que Deus já havia revelado, ou se estava vindo diretamente o quê? Da vontade de Deus. Hoje nós podemos, pela própria palavra de Deus, julgar o que vem diretamente da palavra. Isso é até um mandamento dele. Nós viemos a julgar, a conferir se tudo aquilo que está sendo pregado está de acordo com o manual, que é a palavra, né? E hoje nós podemos, pela palavra de Deus, julgar o que vem diretamente da palavra. Ou se é algo carnal, ou é algo vindo inspirado por demônios, por espíritos enganadores. E comparando com o que é perfeito, que é a palavra. Aí ele entra nos dois últimos dons aqui, né, em ranqueamento, ele fala da variedade de línguas, né, que era pregar e orar em línguas estrangeiras. Nas escrituras, sempre quando fala de línguas, está se referindo a idiomas, a línguas que existem, a que as nações falam. E essas línguas, elas anunciavam que as grandezas de Deus diante de uma congregação reunida para a pregação do evangelho em países estrangeiros, em locais onde existiam várias etnias que falavam idiomas diferentes. E, principalmente, isso acontecia na presença de incrédulos. E hoje nós sabemos que o evangelho ele foi anunciado a todas as nações debaixo da terra. A língua do evangelho ela é única e une as pessoas em Cristo, na mesma disposição mental e no mesmo entendimento. E, por último, Paulo cita o dom de capacidade de interpretar as línguas. Além de falar em línguas, tinha que ter alguém para traduzir o que estava sendo falado, quando a congregação estava reunida. Também na presença de pessoas de diversas nacionalidades, diante dos incrédulos, a capacidade sobrenatural de traduzir simultaneamente diante de uma assembleia que estava sendo pregado em idiomas, em línguas estrangeiras, de forma clara e organizada. Quando o dom de línguas era usado em uma reunião da igreja, na ordem, era preciso que alguém traduzisse a mensagem, pois as coisas de Deus são que claras e não deixa dúvidas nos seus ouvintes. Repare bem, amados, que a ordem onde o dom de línguas aparece, nesta lista que Paulo coloca, né, aquilo que a grande maioria, né, no mundo religioso hoje em dia, né, principalmente os grupos, né, que se dizem pentecostais, almejam como sinal de importância, de maior importância, e eles dizem que isso significa que a pessoa é salva. E buscam isso de uma forma o quê? Equivocada, muito diferente do que as escrituras apresentam, mas muito diferente mesmo. Paulo ensinou que as línguas são um sinal para descrentes. Com isto, Paulo está falando justamente aquilo que Jesus falou lá atrás. Lembra em Mateus 16, do 1 ao 4, quando foram pedir a Jesus, questionar Jesus para ele fazer sinais? Jesus disse assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o quê? O sinal do profeta Jonas. E o dom de línguas, não só o dom de línguas, mas todos os dons espirituais sempre tiveram padrões para serem usados no meio da congregação. Existiam regras para o uso dos dons. Os dons de língua, por exemplo, no culto público, comparando com o que vemos em nossos dias, 1 Coríntios 14, do 26 ao 40, por exemplo, regras específicas. Por exemplo, o versículo 27 de 1 Coríntios 14 diz assim, não mais do que 2 ou 3 falem línguas, por culto, numa reunião. Hoje em dia, o que nós vemos? Uma desordem completa.
várias pessoas falando ao mesmo tempo. E o pior, em línguas ininteligíveis, sem nenhum tipo de significado. E ainda vai dizer, não, mas no dia de Pentecoste é totalmente diferente o que aconteceu em Pentecoste e o que acontecia na Assembleia, a operação dos dons espirituais. Versículo 27 diz assim, tinham que falar sucessivamente, ou seja, um precisava falar após o outro, não era todo mundo falando ao mesmo tempo. E o 28, se não houver intérprete, a pessoa que tinha o dom, ela tinha que ficar o quê? Calada. Versículo 28. Versículos 34 a 35 fala que as mulheres não deveriam que falar na congregação. É interessante que a própria palavra grega, né, no sentido de ensinar no meio de uma congregação, o contexto até dos próprios profetas, quando a congregação está reunida. E isso é algo que não é respeitado pelos grupos que dizem que falam em línguas nos dias de hoje. Eles não respeitam esse princípio. Nós vemos também ainda princípios gerais, versículo 26, tudo devia ser feito para edificação, não para divisões. Hoje em dia, esses dons, entre aspas, né, eles trazem mais divisões do que a unidade. Versículo 40, com decência e ordem. Os grupos que falam em línguas hoje em dia, né, na glossolalia, né, que na verdade que são línguas ininteligíveis, né, da carne ou por espíritos imundos, enganadores, não existe decência e ordem. E ainda dizem o absurdo de que é Deus quem está operando isso, mesmo sendo uma total desordem, uma total balbúrdia. Atribuem a Deus como autor dessa desordem. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Na Bíblia, novamente, línguas sempre foi idiomas, e idiomas verdadeiros. Em Atos capítulo 2, nós já vimos isso aqui várias vezes, versículo 4, olha como que era idiomas, Atos 2, versículo 4, eles falaram em outras línguas, em outros idiomas. Versículo 6, cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam falando as línguas, nações estrangeiras estavam ali, estavam entendendo o que eles estavam falando. Versículo 8, ouvimos falar cada um em nossa própria língua. Os incrédulos mesmo falaram, estamos ouvindo eles falando na nossa própria língua. E versículos 9 a 11 ainda de Atos 2 dá a lista das nações que estavam presentes, as nações estrangeiras. E o versículo 11, ouvimos falar, né, novamente em nossas próprias línguas. Em 1 Coríntios 14, voltando um pouquinho, versículos 2, 4 e 5, e etc., né, ele afirma claramente no texto original que língua quer dizer idioma. Não tem como fugir disso. Versículo 13, ainda de 1 Coríntios 14, significa interpretar, quer dizer o quê? Traduzir. Aquilo que uma pessoa não conhece, né? Por exemplo, eu não sei falar russo. Se eu ouvir uma pessoa em russo falando, precisa ter alguém que interprete o russo para que eu possa entender. Isso é muito simples. Porque aquela língua, o russo, ela é uma língua estranha para mim, porque eu não conheço aquela língua. Né? Versículo 21, né, ele fala até da referência à própria linguagem assíria, né, ele se refere a uma profecia, né, lá do Antigo Testamento. Versículo 10, ele fala assim, há muitos tipos de vozes no mundo. Interessante que ele aplica bem, nenhum deles, contudo, sem sentido. Todos os tipos de vozes que existem no mundo têm sentido. E hoje, nesse tipo de prática, são sílabas, totalmente palavras e conotações sem sentidos. Hoje em dia não precisa ninguém revelar de forma sobrenatural o que está nos pensamentos de um pecador. Eu falo isso como praticante disso. Eu já vi a operação do erro acontecer nesse sentido, num tom até de adivinhação também. Pois a própria exposição das Escrituras já expõe naturalmente aquilo que nós precisamos ouvir. Seja um pecador, seja um incrédulo, seja um cristão, né, para ser edificado. Ou seja, a palavra de Deus, ela está completa. Ela nos guia a toda a verdade já revelada pelo Espírito Santo. E uma observação importante, existem até hoje muitos dons, como sabemos, né, que são naturais, né, que são sem milagres, que são os talentos, né, que Jesus até menciona.
né? Paulo também em Romanos fala sobre isso, e que Deus ele capacita cada um para o funcionamento e edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, como serviço, como ensino, como exortação, como organização, contribuição e tantos outros talentos que cada irmão possui. E se nós, como cristãos, vermos em qualquer lugar que nós estivermos, seja na congregação onde nós nos reunimos ou em outra congregação quando visitarmos, quando vermos algum irmão ou irmãos que de alguma forma se destacam em alguma atividade dentro do reino, ao invés de ficarmos constrangidos ou com algum tipo de inveja ou suspeita maligna, maus pensamentos, nós deveríamos fazer o contrário, deveríamos, na verdade, o quê? Glorificar ao Senhor por causa disso. Agradecer a Deus por proporcionar vasos com diversos talentos para o bom funcionamento do corpo, que é a igreja. Deveríamos, com isso, buscar nos inspirar pelos bons exemplos. Os bons, assim como as más conversações corrompem, né, os bons costumes, os bons exemplos melhoram os maus costumes. É o contrário. Deveríamos nos alegrar com isso, louvar a Deus sempre por prover pedras, vasos com talentos para o serviço e glorificação do seu nome. Porque Cristo é de todos. Perceba, amados, como Paulo fala sobre esse cuidado. Olha como a sabedoria divina, através do apóstolo, que precisamos ter. Ele fala isso com muito cuidado. Ele compara a igreja como um corpo. Ele faz até uma parábola. Um corpo com vários membros diferentes. E que todos estão ligados entre si. E todos têm importância dentro do reino. E se um deles estiver sofrendo, todos são impactados por causa daquilo, por isso. Por exemplo, um ouvido inflamado, né? Se eu estou aqui com o meu ouvido inflamado, com certeza o meu corpo todo vai sentir esse tipo de inflamação. Olha o que ele diz nesse quesito, em 1 Coríntios 12, 26 e 27. 1 Coríntios 12, vamos ver aqui o versículo 26 e 27. Diz assim, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa maravilhosa. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós poderíamos aplicar isso de diversas formas. Ou seja, todos os cristãos são iguais e importantes diante do Senhor. Um dedo não é completo sem uma unha, e etc. Um irmão que organiza, por exemplo, as cadeiras na congregação é o mesmo peso e de responsabilidade que um irmão que prega a palavra. Um irmão que serve uma água ou mantém um serviço organizado, recepciona as pessoas com amor, que cede o seu lugar, que distribui panfletos, que prepara a ceia do Senhor, que faz uma oração. Poderia dar aqui centenas de exemplos. Todos têm o mesmo valor que um irmão que organiza os estudos da palavra. Amados, o que Deus quer de cada um de nós é o quê? Que nós usemos os nossos talentos, que desenvolvamos os dons que cada um tem. Não fiquemos estagnados, parados, esperando os outros. Trabalhe nas coisas celestiais. O que não falta é trabalho em uma congregação e no reino. Faça tudo com entendimento, né? Sem se precipitar, com sabedoria. Deus nos ensina isso. Interessante que nos dias de hoje também seria possível procurar, né, o dom de Cristo, até pessoas que almejam, né, trabalhar numa congregação como evangelista, né, como pastor, como presbítero, né, como professor, mestre. E isso não são dons espirituais. Cristo deu aos homens dons, né, atribuições. Efésios 4, do 7 ao 11, ele fala dessa lista. É interessante que
essas três partes, né, o evangelista, pastor e mestre, ainda permanecem, porque fazem parte do caminho sobremodo mais excelente, como Paulo trata lá em 1 Coríntios 13. Assim como os demais dons naturais. Os outros dons miraculosos, eles estão registrados nas Escrituras, onde Deus também, pelo dom de Cristo, por essa lista que ele apresenta em Efésios 4, ele usou os apóstolos, ele usou os profetas, né, como Paulo coloca na lista dos dons espirituais, os operadores de milagres, as pessoas que tiveram dons de cura, línguas, interpretações, tudo para a edificação do corpo e registro e confirmação das Escrituras. Agora, aplicando aqui agora a alguns princípios com base nos dons espirituais, né, Paulo, quando trata isso, né, na carta para os Coríntios, né, praticamente ele usa, né, capítulo 12, 13, 14 para falar sobre isso. Interessante que o contexto é do culto público. Interessante que Paulo começa a falar sobre o culto público desde 1 Coríntios 11, versículo 17. Ele já vai começar a se preparar para falar sobre a ceia do Senhor. E é muito interessante que Paulo começa tratando com os coríntios sobre o culto público. Ele menciona um ponto muito importante, que tudo deveria ser feito para edificação e não divisão. E esses princípios são muito práticos, até para os dias de hoje, onde nós, como cristãos, temos a palavra de Deus completa, que pode nos conduzir a toda boa obra. Novamente, como já estudamos, as línguas na Escritura eram linguagens, idiomas reais. Eu separei aqui dois textos também usados algumas vezes para tentar provar que as línguas não eram linguagens reais. Um deles está lá em 1 Coríntios 14, ó, versículo 2, 1 Coríntios 14, 2, diz assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Interessante que o argumento tirado frequentemente neste versículo é que as línguas eram uma linguagem de oração especial para a comunicação com Deus. De fato, neste trecho, Paulo está reprovando os coríntios por seu uso errado das línguas, sabemos disso. E desde que as línguas, né, na Bíblia eram linguagens reais, elas seriam o quê? Entendidas somente por aqueles que falassem aquela linguagem. E nas assembleias, né, dos coríntios, né, nas congregação em Corinto, alguns homens estavam falando em linguagens que nenhum dos presentes conhecia. E o pior, sem o auxílio de um intérprete, de um tradutor. E ainda estavam se gabando com isso. E Paulo ele mostra a consequência deste mau uso das línguas. Ninguém além de Deus as entendia. E, portanto, não havia o que? Proveito, não havia edificação. Mesmo a pessoa operando o dom da forma correta, mas ela não estava completando porque não estava tendo tradução. Não estava edificando a igreja. Não existe, de fato, proveito em falar uma língua que não é entendida pela igreja. Paulo disse claramente que todas as vozes, né, como eu mencionei, né, no próprio versículo 10, da Coríntios 14, têm significado. Mas que, se não conhecesse o significado da linguagem, ele estaria falando como o quê? Como um estrangeiro aos ouvintes, sem nenhum proveito, como ele fala no versículo 11, de 1 Coríntios 14. E Paulo lança o princípio de que tudo que é feito na igreja tem que ser o quê? Para divisão? Não, para edificação, para unidade, para aperfeiçoamento. Portanto, as pessoas poderiam falar somente em linguagens conhecidas dos ouvintes. Ou então com um intérprete no padrão estabelecido por ele, pelo Espírito Santo. E nesta passagem que nós vimos, Paulo não está recomendando que se fale em uma linguagem que só Deus poderia entender, mas está reprovando esta prática dos coríntios. Outro texto também, até que o irmão Vitor falou muito bem, né, no último estudo, sobre a durabilidade dos dons, né, 1 Coríntios 13, né, um outro texto
muito usado para defender o uso dos dons de línguas dos dias atuais, né? Em 1 Coríntios 13, é onde Paulo diz assim: ainda que eu fale, lá o versículo 1, 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. É muito interessante que Paulo fala semelhantemente, né, nos versículos 2 e 3, 2 e 3 ainda de 1 Coríntios 13, olha o que ele coloca, versículos 2 e 3, ele continuando a exposição dele. Ó. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É muito interessante que em cada versículo Paulo está dizendo, em essência, amados, ainda que eu vá até o mais extremo limite concebível, né, em línguas de conhecimento, fé, no serviço, sem amor estarei o quê? Vazio e inútil. Isso não vai adiantar nada. Paulo não estava sugerindo que ele havia conhecido todos os mistérios, que havia dado seu corpo para ser queimado, ou que ele tivesse falado na língua dos anjos. Mas ele estava, isto sim, dizendo que, mesmo que ele tivesse feito tudo isso, de fato, isso nada seria sem o amor, não adiantaria nada. Infelizmente, novamente, eu exponho aqui, reforçando, que certas doutrinas das igrejas que dizem falar em línguas em nossos dias contradizem muito a Bíblia. Todos os ensinamentos, práticas e igrejas precisam ser testados pelo padrão da palavra de Deus. Doutrinas e ensinamentos que não estão nas Escrituras, né, que não estão na Bíblia, elas vêm da onde? Dos homens. Só existem duas fontes que ela podem vir: dos homens ou dos demônios, dos espíritos enganadores. E tudo isso é condenado por Cristo. A ênfase e a atenção constante de muitas igrejas, né, ao dinheiro, o foco na maioria das vezes é o que? É o dinheiro, ao invés da alma das pessoas. Afeição ao dinheiro. E isso é muito oposto aos ensinos de Cristo. Nada lemos a respeito de Jesus ou de seus seguidores pedindo dinheiro. Os cristãos eles deveriam ofertar, como nós vemos no Novo Testamento, as instruções, algo muito superior daquilo que era sombra. Porque sabemos disso. Dinheiro, em muitas igrejas de hoje, deveria ser uma advertência de que seus motivos e doutrinas, né, ensinos, são muito diferentes daqueles que Cristo ensinou. Mesmo usando parte da palavra de Deus. Mas é uma forma o quê? Deturpada. Na Bíblia, os falsos profetas, né, os falsos professores, os falsos mestres, foram frequentemente caracterizados por quê? Pela sua ganância. Sempre quando vemos uma pessoa com ganância, com carnalidade, aquela pessoa ela está enquadrada como um falso mestre. Isso é muito sério, amados. E o que nós vimos até o momento nos nossos estudos? Vimos a definição do que são dons espirituais, vimos os propósitos dos dons espirituais, quais foram os propósitos, vimos como os dons espirituais foram recebidos, como as pessoas receberam. E vimos até quando Deus daria dons aos homens. E nessa exposição, nessa
fazendo milagres. Sempre. Deus, ele é atemporal. Deus, ele não foi criado por ninguém. Ele vive na eternidade. E ele continua fazendo milagres. E sempre fez e sempre fará. Seres espirituais, etc. Foi algo até bom isso. Eu já participei de tudo isso um dia. Isso eu não duvido que tenha acontecido. Mas o ponto mais importante é que isso não tem nada a ver com espiritualidade correta, ou com a igreja correta, ou com o poder de Deus, e também não é garantia de que Deus está aprovando essa prática. Porque o mais importante é atentarmos o quê? E buscarmos aprender sobre a nossa salvação. O que Deus exige de nós para sermos salvos, para o agradar, para servi-lo corretamente segundo a sua vontade. E não por experiências espirituais. E não por ficar buscando ver algum tipo de sinal, medindo a religião correta, o grupo correto, como se fosse aquele que apresenta algum tipo de experiência espiritual maior do que os outros. Se torna até uma competição. Fuja dessas coisas. Busque o Deus das Escrituras. Porque a fé bíblica, ela não se guia por vistas e nem por sentimentos. A nossa fé precisa ser bíblica. E a fé bíblica, ela é o quê? Racional. Nós entendemos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos estudando, aquilo está na nossa mente e nós praticamos isso com a nossa razão, com o entendimento. Então, nós vamos estar vendo algumas passagens mal entendidas, continuando, no caso, mal interpretadas. A interpretação é algo muito perigoso também, que trazem muitas confusões. E muitas dessas passagens se tornam até como um tipo de pedra angular, aquele ponto principal da religião, da fundação até de vários tipos de igreja e de segmentos religiosos, que trouxeram e trazem divisões e condenação da parte do Senhor. Separamos apenas alguns textos para essa última parte do estudo, mas, como eu disse antes aqui, existem vários textos nas Escrituras que também são usados de forma isolada e deturpada. Por exemplo, tem um texto também, até estava falando com o irmão Vitor, o Vitor até me deu esse exemplo, também é muito usado, que traz muita divisão, e que não tem nada a ver com dons espirituais, mas que recorrem como se fosse dons espirituais. Tiago 5,14 diz assim, texto conhecido também, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Com esse entendimento equivocado, seria tipo assim, como se se alguém receber uma cura, fosse somente o quê? Com as orações dos presbíteros. E depois de ser ungido com óleo, depois que a pessoa passasse por algum tipo de ritual e outras coisas deturpadas, que muitos usam para atrair as pessoas, e as mesmas ficam como escravas dessas coisas carnais. Isso, na realidade, estaria limitando o poder de Deus totalmente. Seria uma coisa muito contraditória. Assim como o texto sobre a salvação do carcereiro, os irmãos lembram em Atos 16, que narra sobre a salvação do carcereiro, muitos isolam este texto para tentar defender as suas mandingas e rituais que muitos falsos pastores fazem no púlpito. E, infelizmente, dentro desse contexto de trechos mal entendidos, interpretações até tendenciosas para defender doutrinas falsas, é muito fácil, amados, enganar as pessoas usando as Escrituras. E uma coisa muito importante de nós atentarmos, e Satanás e seus agentes sabem muito bem como conduzir isso. Ele tentou fazer isso com o próprio Verbo, com o próprio Filho de Deus. No deserto, na tentação no deserto. E a grande maioria das pessoas, primeiro ponto,
Quando os falsos mestres se deparam com os seus seguidores, eles sabem que a grande maioria das pessoas não vão ler as escrituras, porque não sei se eu posso generalizar, vou colocar isso de uma forma genérica. Não é costume nosso, da nossa cultura, de nós lermos muito. E não vão conferir com as escrituras para comparar com o que está sendo ensinado. Os bereanos, né, tem um exemplo maravilhoso, né? O apóstolo Paulo pregando com sinais e prodígios, eles iam lá nas escrituras e olhar, vamos ver o que esse cara está falando. Iam lá e conferir se aquilo que ele estava pregando vinha de Deus realmente. E os falsos mestres sabem disso, que não, as pessoas não vão conferir no manual, que é a palavra de Deus. Pelo menos a grande maioria, posso dizer assim. Um outro ponto também, as pessoas no mundo religioso foram submetidas e formatadas, né, foi incutido na cabeça das pessoas que elas não podem questionar alguma pessoa que tem algum cargo espiritual. Como se aquela pessoa fosse a menina dos olhos de Deus. Né? Ameaçam, né, até com maldições. As pessoas ficam passivas de algum tipo de maldição, né? E o que o líder falar é tido como verdade absoluta. Um outro ponto também, e eles sabem disso, as pessoas já querem tudo mastigado. Um outro ponto também muito importante de relembrarmos. As pessoas já querem tudo pronto, não querem estudar a palavra, não querem, por si próprias, tirarem suas próprias conclusões, suas próprias análises. Ficam dependendo de outras pessoas, de um líder, ficam dependendo de um guia para ser o guru, né? A pessoa que vai estar ali, igual um divã, né? A pessoa que vai no psicólogo, vai ficar matando as curiosidades dela, sanando, né, as suas dúvidas pessoais, matando curiosidades. E eles sabem bem que funciona dessa forma. Amados, Deus não quer simpatizantes. Deus não quer preguiçosos e parasitas. Deus deseja pessoas comprometidas com a sua palavra. Pessoas que se esvaziem dos seus achismos e pesquisem, estudem, analisem as escrituras, tirem a sua própria conclusão. É isso que ele quer de nós. E o inimigo sabe disso. E ele usa muito bem a sua estratégia para tentar denegrir a palavra. Mas o próprio Senhor Jesus disse que seria possível, ele tentaria até contra os escolhidos de Deus, contra as pessoas salvas. Mas aquele que é firmado na rocha não se deixa levar por isso. Começando com o primeiro ponto aqui, nós já vamos entrar na reta final, então só vou fazer a introdução. Né? Já soltei aqui alguns textos, né, que são típicos, mas eu gostaria de analisar alguns aqui profundamente, que são utilizados, né, que são frequentemente mal entendidos, que são objetos até de fundação de grupos religiosos. Né? O texto vem de Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Né, que diz assim, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista está falando sobre isso. Né? Imagina, João está pregando lá no Jordão, batizando as pessoas, e ele fala isso, essa palavra. Que viria aquele que era maior do que ele, e que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem estava ali naquele momento com João eram muitas pessoas, e principalmente os fariseus, que eram pessoas totalmente sanguinárias e contra a palavra do Senhor. O primeiro erro e confusão de batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O primeiro erro que acontece provém de quê? De um erro na leitura, até de Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, né, que nós já fizemos a leitura várias vezes. Né? O texto não confirma batismo com fogo. Não havia mesmo vento e nem fogo. Né? Nenhuma evidência de fogo no batismo de Cornélio com o Espírito Santo em Atos, né, 10 e 11. Provém de um erro na leitura de Mateus 3 e Lucas 3. Porque diz, né, há 3 batismos distintos mencionados, né, com água, com espírito
e com fogo. Isso é bem claro nas Escrituras. A água, ela sempre vai estar ligada ao arrependimento e ao perdão. Mateus 3, né, versículos 1 ao 2, versículos 5 ao 8, Marcos 1, versículos 4 ao 5. E o Espírito sempre vai estar ligado o quê? À grandeza de aquele que vem, que é a própria grandeza do nosso Senhor. E o fogo, na Escritura, sempre vai estar ligado o quê? Ao juízo divino. Tanto que Mateus 3, versículo 12, diz que ele queimará a palha em fogo. E este fogo, amados, não é algo que devemos desejar e buscar. Isso é muito perigoso. Agora, a pergunta que eu faço: o que é o batismo com fogo prometido por João Batista, que ele expõe aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 11? Todos os relatos do Evangelho incluem algum comentário feito por João Batista sobre o poder superior de Jesus Cristo como Messias. E os relatos de Mateus e Lucas são os mais completos e basicamente são idênticos. Vamos lá comigo, por favor, Lucas 3, 16 e 17. Lucas capítulo 3, 16 e 17, diz assim, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ponto. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Amados, para nós finalizarmos aqui, uma pequena observação. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei totalmente abalado. Eu fiquei muito abalado. Eu confesso para vocês que eu li esse texto dezenas, centenas de vezes, para tentar entender algo diferente daquilo que eu acreditava. O batismo com o Espírito Santo é identificado em outras passagens, como temos estudado, né, como nós já vimos aqui várias vezes em Atos 1, 4 a 5, e como já observamos, né, Jesus o prometeu aos apóstolos, e ele cumpriu essa promessa em Atos 2, do 1 ao 4. Outra vez, como também já sabemos, ele concedeu o batismo com o Espírito Santo à família de Cornélio, também um caso específico, Atos 10, 44 a 48. Mas o que é o batismo com fogo? Alguns sugerem que o fogo se refere às línguas como de fogo, como nós vemos em Atos 2, que pousaram sobre os apóstolos, né, em Atos 2, logo no versículo 3. Mas tal entendimento não explica adequadamente o comentário e o contexto que João Batista apresenta na sua exposição. No contexto imediato, né, de Lucas 3,17 e Mateus 3,12, João explica claramente que o fogo representa o quê? O castigo em fogo inextinguível, é juízo de Deus. E que alguns de seus ouvintes que estavam ali naquele momento seriam batizados com o Espírito Santo. E outros deles seriam que imersos no fogo, no castigo eterno. Aqueles que aceitaram a palavra estavam sendo imersos no Espírito Santo, na salvação. E quem não aceitasse a palavra da salvação já estaria o quê? Condenado. Isso é muito simples. Quando eu li isso pela primeira vez, eu entendi, mas eu não aceitava. Eu lutei contra a própria palavra de Deus. E muitos ainda lutam hoje em dia porque não aceitam a simplicidade, a profundidade, a clareza das Escrituras. Então, eu paro por aqui, eu vou abrir o microfone. Quem quiser fazer alguma colocação, algum comentário, fiquem à vontade para nós finalizarmos, por favor.